Manos, nesse vídeo a gente vai conferir a polêmica que tá dando em torno do Neymar após a derrota do Santos ontem para o Fluminense. Tem comentarista famoso que tá detonando o camisa 10 do Santos, mas por outro lado, outros saíram em defesa do jogador. Bora conferir porque a polêmica tá dando o que falar. O Santos tem um problema gravíssimo, que é entrar em campo com 10 jogadores. Porque não é possível que não se note que o Neymar não tem a menor capacidade de competir. Ele não ganha uma dividida. É claro que às vezes com a bola no pé ele é capaz de dar uma boa enfiada de bola, um bom passe, mas ele não ganha uma dividida, ele não ganha um combate, 1 contra 1. Ele é usado nas bolas paradas e às vezes quando lhe dão espaço para enfiar uma bola com talento. Só. Apenas isso. E no segundo tempo ele paira em campo. Ele passeia para lá, para cá, para lá, para cá, como aliás o Memphis fazia quando jogava no Corinthians. Entra em campo, mas não joga. Não é possível que não se perceba isso. Até quando o torcedor do Santos começa a se dar conta que já está por aqui. Estão começando a pegar no pé. Começa a vaiá-lo e começa a xingá-lo. Aí o força a sair de campo com os 2 dedos no ouvido para não ouvir os xingamentos. Tava coçando o ouvido, segundo ele. Com a camisa encobrindo o rosto. Até quando é a pergunta que eu faço? É um bando de amadores dirigindo grandes clubes do futebol brasileiro. Agora essa coisa de cutucar o ouvido, não quer ouvir, coceira. Então, como a história, a figura do Neymar é sempre envolvida em comercial, em ganhar dinheiro, ele, o pai, etc., talvez faça parte de uma campanha que vem aí sobre cotonete, você entendeu? Talvez uma nova... Ele pegou pesado, um novo cotonete seja lançado com a figura do Neymar como protagonista. A torcida do Santos não aguenta o Neymar. E ele não está suportando sofrer nem todos, críticas. Né? Nem todos. Até um determinado momento, a torcida acreditava que o Neymar ainda fosse salvador da pátria, convocado para a seleção, fizesse jogos extraordinários. Com o tempo, isso foi diminuindo, e o torcedor perde a paciência com toda razão. E aqui que começa a polêmica. O Casagrande, ontem em pós-jogo Fluminense e Santos, ele fez esse programa na UOL criticando fortemente o Neymar e alguns comentaristas ficaram pistola com essa perseguição. Vamos dar uma conferida aqui no que o Casão falou. Hoje, por exemplo, o segundo tempo, ele andou em campo. Andou. Ele não tem força física, ele não tem explosão muscular, ele erra muito espaço. A maioria dos dribles, ele tenta fazer um drible. Ele tá, hoje, por exemplo, na minha visão, jogou muito longe da área. Né? Então o trajeto dele chegar na área é muito maior. Então é muito mais complicado. Ele não tem mais. Ele tem a arrancada boa, mas ele não tem a sequência da corrida na força física, na explosão muscular. Então, cara, eu acho assim. Eu fico escrevendo. Eu não sei o que eu penso de quando eu vejo as pessoas pedindo o Neymar na Copa, na seleção, nesse momento. Aí não faz sentido tem mesmo, que analisar para o momento, hoje, nesses últimos jogos. Como que você vai pedir o Neymar na Copa? Hoje como não tem você como, fala que cara. É injustiça o Neymar ir na Copa? Como que você fala não que tem quem como critica defender. o Neymar é por perseguição política? Como que você fala que ele com uma perna só joga mais do que qualquer um? Como que você pode dizer, como eu estou vendo muita gente falar, e eu acho isso desonesto, eu acho injusto, eu acho sujo, dizer que o Santos tem 10 bagres e só tem o Neymar, por isso que ele joga mal. É ao contrário, o Santos tem 10 caras que correm pelo Neymar para ver se ele consegue jogar. Mas ele são não ruins, tá né, velho? jogar mesmo com 10 caras correndo para ele. O time é fraco. Sabe? Então, cara, tem esses lados. O jogo eu gostei. O jogo foi dinâmico. Foi legal. Claro, nível técnico bem abaixo daquilo que a gente espera. Mas competitividade, dinâmica de jogo, ritmo de jogo, coragem para atacar, os dois times tiveram. Sabe? Os dois times tiveram. Mas assim, o Fluminense é um time melhor que o Santos, tanto que tá lá em cima e o Santos tá lá embaixo. Tem um time melhor. O Fluminense tem todos os jogadores em forma. Então, no futebol de hoje, no futebol atual, eu não vou falar futebol moderno, no futebol atual, ele não permite que um time tenha um jogador em campo que não esteja 100% fisicamente. Não permite. É uma vantagem muito grande para os outros adversários. E você só, para ter a visão prática
do como o Neymar não tem condições de jogar em alta intensidade. Pega o Neymar de hoje, do Fluminense, do jogo contra o Fluminense, pega o Neymar do jogo com o Recoleta, do jogo com o Atlético Mineiro, do jogo contra o Internacional, e coloca no campo de hoje City e Arsenal. Que jogaço que foi, velho. Pega o Neymar e coloca no Barcelona e Atlético de Madrid, PSG e Bayern de Munique. Mano, Coloca ia sofrer, cara. Imagina esse Neymar dentro desse campo, nesse ritmo de jogo, nessa intensidade. Ele vai ficar olhando, não vai pegar na bola. É isso que nós vamos ver na Copa. Nós não vamos ver na Copa isso que nós estamos vendo no Campeonato Brasileiro, ou na Copa Sul-Americana, ou na Copa do Brasil. Não vai ver. E o Casagrande tocou num ponto que faz total sentido. Uma coisa é a intensidade do futebol aqui na América do Sul, outra coisa é a intensidade lá no futebol europeu. Realmente, para quem viu City e Arsenal, foi um jogo pegado do início ao fim. E vocês já pararam para imaginar o Neymar jogando em um jogo desse? Complicado. Ele tem uma ansiedade, ele quer ir para a Copa do Mundo e tal. Na Copa do Mundo, já estou aqui. Acho que ele vai estar muito mais relaxado, mais leve. Porque hoje, ele assim, se na quarta-feira ele bateu boca com o torcedor, hoje ele foi vaiado de novo. Cara, é normal, o torcedor do Santos vê o time ali brigando contra o rebaixamento, empatando contra os reservas das reservas. Que é gerada do nono colocado do Campeonato Paraguai, pô, o torcedor vai fazer o quê? Vai aplaudir? Vai vaiar, cara, normal. E ele tem respondido. Eu só acho que isso não pode ser maior nos debates do que o que ele está fazendo dentro do campo. Isso é que me incomoda. E na verdade, é isso aí. Você abre o noticiário, tudo que se fala do Neymar não é o do jogo. Porque ele não está decidindo jogos. Se ele tivesse decidindo os jogos... Então vamos falar isso. Se ele tivesse decidindo os jogos, o assunto seria o drible, a assistência, o gol. Mas quando ele jogar mal, a gente tem uma coisa, falar, então. Não tá jogando bem. E se tem uma coisa assim, me corri se eu estiver errado aqui, eu não lembro do Neymar criticar alguém ou vir na internet falar de alguém que falou dele dentro do campo. Do jogo dele, se ele jogou bem ou jogou mal. O Neymar eu não lembro dele vir, o Neymar, hoje também é do jogo, hoje você jogou mal, hoje você não teve... Você tem razão. E ele ir na internet e falar, por que o Denilson falou lá que eu joguei mal? Você tem razão. Por que o Denilson falou que eu joguei bem? Eu não vejo o Neymar fazendo isso. O Neymar, normalmente, ele responde quando é algo que envolve qualquer coisa fora do campo. Algo pessoal. Isso aí. Se ele, vamos supor que ele tapou os ouvidos mesmo pro torcedor, e aí? E aí, qual que é o problema? Mas peraí, Dena... do ouvido pelo... Não, mas e aí? Eu concordo, mas aí... Não tem problema nenhum, pô. Não, mas aí o perfil da TNT tava só noticiando, se foi isso mesmo. Neymar tapa os ouvidos pra tava sugerindo, né? Sugerindo. Não tem problema nenhum notícia, Perfeito, né? Desculpa, sugerindo. Não tem problema nenhum. Perfeito. Enfim, quem sou eu pra dar conselho, cara? Mas é porque chega uma hora eu só acho que ele é muito grande. Mais, o cara não aguenta mais, cara. Tá você imagina todo dia alguém falando de você, Você não vê ele reclamando, o nego falando que ele jogou bem ou mal. Você não vê ele fazendo, pode ver. Verdade. Ele não responde ninguém que analisa ele dentro do campo. Mas jogou bem, jogou mal. Ele não responde ninguém. Eu concordo com o Eric. Vamos falar do que ele tá fazendo no campo. E assim, a gente mostrou o que chama a atenção, que foi logo depois do jogo. Né? Então assim, ele foi pro vestiário, pegou a conta dele e respondeu. A gente mostrou o post educado dele. Ele fez um post mais proibido de mostrar, assim, né? Mas aí provavelmente do calor do jogo ainda, né? Que foi quase... É o que eu tô dizendo. Cara. Ali também. Eu acho assim, sinceramente, não devia responder torcedor no campo, internet. Você vai surtar assim, cara. Por exemplo, ele deu aquela entrevista lá que ele usou a expressão misógina lá. Ele usou a expressão misógina. No dia seguinte, ele foi criticado. Beleza. Tá tudo certo, foi criticado, falou, muita gente se sentiu incomodada com a entrevista dele. A gente vive numa democracia, que bom, as pessoas têm direito de reclamar do que ouviram, mas acabou. Aí as pessoas continuam esticando a corda. Porra, o cara não aguenta, cara. O cara tá no limite, Anteontem ainda estavam falando da entrevista. Anteontem eu li coluna falando da entrevista. Deu, será que todo mundo é perfeito o tempo inteiro, 24 horas por dia? Não, eu só acho que o cara errou, foi corrigido. Você tem uma escolha de ligar pra isso ou não ligar pra isso. O Neymar decidiu ligar pra isso. Mas é difícil não ligar, Rizek. Imagina, você abrir a internet e alguém tá falando de você. Você abre a rede social, alguém tá falando de você. Ele vai ser sempre motivo, porque eu lembro de uma época que o Neymar não falava e a gente falava, não tem personalidade, não se expõe, não fala. Gente, e se ele estivesse arrebentando, a notícia ia ser gol, assistência. Como o Neymar é um personagem gigante, muito grande, e ele não tá decidindo os jogos, vão pegar outras coisas pra falar dele. Acho tão natural, cara, tão... mas eu não gosto. Não, nem eu. Eu não gosto. Nem eu. Então, mas eu acho que assim, tem que ser coisas pontuais, beleza. A entrevista ali não foi boa, né?
Não foi boa. Ele foi criticado no dia seguinte. Beleza, acabou. Ponto. Porra, aí 3 dias depois, coluna. 4 dias depois, coluna. Deu, tá sendo massacrado, mano. Sabe assim? Mas hoje ninguém fica páginas, tomando... Hoje ninguém ele... aguenta, Páginas esportivas? De esporte? Hoje ninguém aguenta ficar tomando porrada 7 vezes na semana por 7 dias, cara. Hoje é insuportável, cara. Agora eu quero saber da sua opinião, o que vocês acham de toda essa polêmica envolvendo o Neymar, o extracampo e o que ele tá apresentando dentro de campo, com uma equipe que tá daqui a pouco brigando para não cair. Deixa aí no campo de comentários. Se assistiu até aqui, se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer o nosso trabalho. Eu te vejo num próximo vídeo. Um grande abraço.